Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu converso com o diretor do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais das decisões públicas e privadas. No quadro Ideia Sustentável, vamos ver que as áreas que eram utilizadas exclusivamente pela pecuária passaram a dividir espaço com atividades agrícolas e o cultivo de florestas plantadas. O Ação Sustentável começa agora. E hoje eu recebo aqui no estúdio o diretor do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão. Sérgio, muito obrigada pela sua participação no nosso Ação Sustentável, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Conta um pouquinho pra gente, e aqui eu já vou dizer para o nosso produtor que a gente vai falar de pecuária, vai falar de sustentabilidade. O que é o Instituto Escolhas? O Instituto Escolhas é um instituto que faz estudos na área da economia e do meio ambiente, juntando profissionais de diferentes áreas, de diferente expertise, para produzir bons números, boas informações, para que a gente possa analisar as grandes questões que fazem a interface entre economia e ambiente e que são fundamentais para o futuro do desenvolvimento do país. Portanto, o que a gente quer é produzir boas análises que permitam a superação dos principais problemas, digamos, que muitas vezes fazem com que a economia e o meio ambiente, em vez de ser um assunto que conversa, parece que briga. É isso. Não, excelente, porque o que a gente percebe hoje é que tem muito mito e pouco dado. Exatamente. Então, na verdade, o Instituto Escolhas vem com números, porque daí o número não se questiona, né? O número, ele ajuda a organizar o nosso debate sobre o problema. Você Sem pode dúvida. até não concordar, mas ele permite que a gente, em torno daquela discussão quantitativa, a gente possa fazer a seguinte pergunta: tá bom, eu não concordo necessariamente com você, você não concorda comigo, mas a partir da identificação do ponto em que divergimos, o que é que a gente faz para superar esse problema? Porque a gente vê hoje no Brasil que muitas vezes a gente não consegue se entender sobre o que nós nos desentendemos. Sem isso, chance zero de uma solução. Não, chance zero. Se eu não sei no que eu sempre digo que em processo judicial a melhor parte é quando o juiz fixa os pontos divergentes, porque daí a gente sabe, reduz a ação judicial e você vai só para provar aqueles pontos divergentes que é naquilo que é o cerne da questão. Exatamente. Então isso facilita demais. Faz tempo que existe o Instituto? Nós nos fundamos em 2015, o Instituto reúne economistas, advogados, pessoas preocupadas com a questão do futuro do país. A gente tem o Brasil como um motivador muito forte das nossas preocupações, a preocupação central. E o que a gente quer, a partir dos grandes temas econômicos e ambientais, é pensar quais são as soluções que viabilizem o desenvolvimento sustentável no país. Muito bacana, é um fim nobre, né? Porque, na verdade, hoje a pecuária tem sido um pouco vista como vilã de emissão de gases do efeito estufa. De 2015 para cá, como é que é a metodologia que o Instituto usa? Vocês fazem medições anuais? É por hectare? Porque não é fácil fazer hoje, chegar à conclusão de quanto emite a nossa pecuária, né? Exatamente. A gente fez um estudo que se chama do pasto ao prato, que tem uma primeira grande inovação. Ele analisou toda a cadeia, daí esse nome, do pasto ao prato. Ou Faz seja, toda a diferença. do momento em que o bezerro nasce até o momento em que ele é convertido, produzido e chega até a mesa do consumidor, ao prato do brasileiro. É do bezerrinho até o bife. Do bezerrinho até o bife. Então, lembrando que não é baby beef, tá, gente? Primeira questão, então, é qual é a emissão, em termos de gases de efeito estufa, desta produção brasileira, né, de mais de 183 milhões de cabeças de gado de corte. A gente só olhou a cabeça, né, aquilo que é produzido, não a leiteira. Não então, entrou nessa conta. O primeiro resultado que a gente verifica, ele permite uma análise muito interessante. Se você olha os estados do Sul, do Sudeste e do Nordeste, a média de emissão, Samantha, do Brasil, ela está em linha com aquilo que se faz no restante do mundo. Ou seja, não temos um problema. Ela está ali na base de 20 quilos de carbono equivalente por quilo de carne. O problema é quando você vai para o Mato Piba, que é aquela região que hoje a gente chama de Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, e para os estados da Amazônia Legal. Aí tem uma questão: como a pecuária nessas regiões ainda utiliza em grande parte o desmatamento como um insumo, porque você precisa converter, derrubar a floresta
parte dessa conversão do que foi desmatado é utilizado numa proporção mais ou menos de 50% do total desmatado para o pasto, isto precisa ser contabilizado. Aí, quando você faz essa contabilização, os números explodem, porque a gente tem, no caso do Matopiba, 183 quilos, né, de carbono de tonelada de carbono por quilo de carne, no caso da Amazônia 143. Ou seja, você sai de 22, 23 para esses estados sul, sudeste, né, e nordeste e vai para 180, 140 nas demais regiões. Se você for fazer a média do Brasil, dá 78, mas você vê a distinção. E você pega alguns estados da Amazônia que chega a ter 183 toneladas por quilo de carne. Ou seja, para você ter uma ideia, se a gente fosse considerar a pecuária no Brasil um país, nós seríamos, só a cadeia da carne no Brasil seria o 20º maior emissor do mundo. São 480 milhões de toneladas de carbono. Ou seja, a gente se equipararia com a Argentina e com o Reino Unido. Mas deixa eu tirar uma dúvida aí. Até duas. Porque advogado não sabe fazer conta, eu sou advogada, então a Somos matemática... dois, nós temos esse mesmo defeito de origem. Se você está dizendo, Sérgio, que a gente consegue ver essa diferença entre números por conta do desmatamento, a pergunta que eu faço é a seguinte. Primeiro ponto, nós temos no Brasil possibilidade de desmatamento, porque eu tenho que cuidar, eu tenho que ter 80% de reserva legal na região amazônica, de floresta, e na região de Cerrado eu tenho que ter 35%. O restante é um desmatamento legalmente permitido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse desmatamento vai acontecer uma vez, eu vou ter esse incremento de emissões no primeiro ano que eu suprimi aquela floresta, e já no segundo ano eu vou entrar na conta dos outros estados. Ou não? Tá, não, porque é o seguinte, primeiro, o estudo analisou um período, tá? 2008 a 2017, e ele pegou as taxas anuais de desmatamento. Então, isso aqui está representando uma média. Lógico que tem anos que isso variou, mas isto é a média do que foi apresentado. Tanto que a gente está dizendo, esse número de 488 milhões de toneladas é para o ano de 2017. Então, em 2017, visto este número de emissões, se a cadeia da carne no Brasil fosse um país, nós seríamos o 20º maior emissor do mundo, se equiparando à Argentina, que é uma grande produtora de carne, mas aí as emissões totais daquele país se equiparando ao Reino Unido. Então, nós estamos falando de média que olhou exatamente as diferenças de ano a ano. O que a gente está dizendo é que neste período, em função do desmatamento ocorrido, essas são as médias. Se esse desmatamento cair, logicamente essas médias cairão. Se esse desmatamento voltar a subir, como houve uma tendência de queda bastante acentuada nos últimos 2 anos, essas taxas também irão subir. Então, isso já foi devidamente balizado e equiparado. Com base numa média de análise de anos que foram feitos esses estudos. A gente não analisou aí se esse desmatamento foi legal ou ilegal. Esse volume de emissões que foram identificadas pelo estudo, que transformariam, se a gente considerasse a cadeia da carne bovina no Brasil, um país, o Brasil, só ela, o 20º maior emissor do mundo, uma Argentina ou um Reino Unido, é feito olhando o que aconteceu a cada ano e tirando uma média. Portanto, a gente tem uma média de 183 de toneladas de carbono por quilo de carne no Matopiba, 143 na Amazônia Legal, e quando você olha para o restante do país, isso cai dramaticamente. Cai por quê? O que se explica? Por que essa diferença? Exatamente pela questão do desmatamento. Então, a gente não fez uma coisa, digamos assim, que não levou em consideração essas diferenças, mas isso reflete exatamente aquilo que é uma média, ou seja, fazendo a comparação ano a ano nesse período de 10 anos, de 2008 a 2017. Se o desmatamento voltar a subir como tem subido, essa média aumentará, e se cair, como a gente espera que venha a cair, essa média diminuirá. O carbono é armazenado na madeira daquela árvore que cresceu. Estou falando aqui tecnicamente, a técnica superficial que a gente, que eu alcanço. Claro. Quando eu tiro essa árvore, há um desmatamento, Você libera carbono, e aí nós temos um problema que seria para iluminar o debate do ponto de vista de política pública, Samantha, que é pasto bem manejado. Isso o estudo mostra. O pasto não vai captar. Mas o pasto bem manejado, aquele pasto inicial, que é um pasto que não está manejado, que não tem uma integração lavoura-pecuária, onde o boi que é ali colocado é um boi, digamos assim, vamos falar no português, claro, para todo mundo da roça entender, é um pé duro.
Você não vai colocar, né, aquele zebu premiado lá na exposição em Uberaba num pasto que acabou de ser aberto. Então esse pasto ele é menos, digamos assim, eficiente do ponto de vista da captação de carbono. Então o que a gente tem que fazer? A discussão a partir dos dados do estudo, que é mostrando que a pecuária no Brasil é altamente subsidiada. São 12 bilhões de reais ao ano, 123 bilhões de reais em 10 anos. É dizer o seguinte: como é que a gente estabelece, digamos assim, este recurso como um incentivo para que esta produção, que é captadora de carbono, que é o pasto bem manejado, seja aquela produção que a gente chamaria o seguinte: o futuro do Plano Safra no Brasil é se chamar Plano ABC, Plano da Agricultura de Baixo Carbono. Aí o problema se resolve. Nós vamos ver como é que a gente chega lá daqui a pouquinho, porque agora é hora de esclarecer a sua dúvida. Na verdade, de hoje o assunto é água e a outorga deste bem, que é o recurso hídrico tão importante para a agricultura. A pergunta é a seguinte: onde eu devo pedir a outorga de água no meu estado se eu estou num rio federal? Eu vou buscar essa água de um rio federal. É no órgão estadual ou é no órgão federal? A resposta a gente traz para você no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o diretor do Instituto Escolha, Sérgio Leitão. É já que a gente volta. De volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, nós deixamos em aberto a questão do pedido de outorga do uso da água e rios federais e estaduais. Muitos produtores não sabem aonde, não sabem onde é o balcão para pedir isso e acabam demorando para conseguir essa outorga, né? Às vezes para fazer uma irrigação, para fazer uma reservação de água. Então, tem aí na sua cabeça que a regra é a seguinte: quando o rio do qual você vai tirar a água, vai acessar esse recurso hídrico, é federal, você vai direto a uma agência da ANA, Agência Nacional de Águas, ou ao Comitê de Bacia, para saber o órgão licenciador ali. Geralmente, essa licença vem pelo órgão federal, porque os estados não têm gerenciamento sobre esse rio. Como é que eu vou saber quando que é um rio federal? Quando esse rio passa por mais de um estado, ele é um rio federal. Quando o rio nasce e morre dentro do estado, ele tem tanto a nascente quanto a foz dentro de um estado só, esse rio é estadual e, portanto, são os órgãos estaduais que concedem essas outorgas. O gerenciamento das bacias é feito pelos comitês de bacia e eu vou deixar um recado importante aqui para você. É super importante que a agricultura e a pecuária participem dos comitês de bacia porque são grandes usuários de água, né? A gente fala assim, são quem é o pessoal que mais gasta água. Não, não gasta, usa, porque essa água volta pelo ciclo hidrológico para a terra, certo? Não tem ralo, não vai embora. Então é isso, rios federais, rios estaduais, órgãos estaduais. Se você que está aí assistindo a gente tem alguma dúvida, não se iniba. Se você não sabe se aquilo que você está ouvindo por aí é verdade, manda a dúvida aqui para a gente. É só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 942589183, ou pode entrar em contato direto com a redação aqui no número 11 3131 3719, ok? Vamos agora ao Ideia Sustentável. Investir na criação sustentável do rebanho vem se tornando uma prática cada vez mais comum nas fazendas do país. Áreas que eram utilizadas exclusivamente pela pecuária passaram a dividir espaço com as atividades agrícolas e o cultivo de florestas plantadas. E tudo isso sem diminuir a produtividade de carne. O repórter Vinícius Marra visitou uma propriedade que adota esse sistema. Olha que legal! Oi pessoal, hoje nós estamos aqui na Fazenda São José, em Paulínia, no interior de São Paulo. Nós viemos mostrar um trabalho que é feito aqui pelo seu Carlos Viacava há mais de 35 anos. Ele que é pecuarista tradicional aqui na região. E ele tem uma criação sustentável, ou seja, ele tem a integração entre a lavoura, a pecuária e também a floresta. Seu Carlos, como é que é esse trabalho, né? Quando que o senhor iniciou esse trabalho aqui na fazenda? Há 6 anos. Nós começamos a integração lavoura-pecuária nessa fazenda aqui e nas 2 fazendas que nós temos no Oeste Paulista, nas areias do Oeste Paulista, lá que é um solo bem arenoso. E com todo o apoio da Embrapa, do nosso guru, o João Klutkowski, hoje aposentou, mas foi um homem que transpira a integração lavoura-pecuária, ele sonha, ele vive a lavoura-pecuária e ele nos mostrou o caminho.
Então já fizemos lá vários dias de campo e foi realmente uma revolução, porque a gente planta soja, planta as lavouras e na sequência vem o capim, vem até o próprio milho de safrinha, milho safrinha. Vocês estão vendo aqui na fazenda de Paulínia um gado que nós compramos para engordar após a colheita da soja. Aqui nesse pasto foi colhido soja, plantado milho safrinha, um capim. É a integração que multiplica as suas fontes de vendas. Você tem outros produtos para vender, além da soja, tem a carne, tem o coisa, e fazendo 4 safras por ano. A primeira safra que é a soja, a segunda é o milho safrinha, a terceira é o gado, é carne, aqui comendo pasto, e a quarta safra, a palhada, que vai ficar aqui. Nós vamos dessecar daqui a poucos dias para plantar soja de novo. Lavoura-pecuária. Qual que é a principal vantagem para o gado, né? O senhor disse que tem também muitas vantagens para o gado, né? Não, toda a fazenda cria outra vida. A terra sorri quando você pisa nela, porque você está movimentando o solo, você está acabando com as erosões, você está enriquecendo o solo, está sempre produzindo mais. E cada ano que você vem com a soja, fixando o nitrogênio, aquele vai melhorando. Nós temos já um acompanhamento já de 6 anos, com as análises de solo feitas pelo UNOEST, que nos acompanha nessa caminhada, a UNOEST lá em Presidente Prudente, o professor Tiretan, mostrando como já a qualidade química do nosso solo e físicas estão melhorando ano a ano. Agora, com relação ao gado, o senhor, se não tivesse essa integração, provavelmente eles estariam se alimentando de uma outra forma e com um custo mais alto para fazer. Olha, esse pasto de inverno, praticamente, e você engorda o gado aqui de graça, praticamente. Por quê? Porque ele está comendo um pasto que você plantou junto com o milho safrinha e que você precisa desse pasto para poder dessecar e plantar uma boa soja outra vez, com a proteção que a camada de palhada deixa no sol. Sem essa palhada, plantar soja no Oeste Paulista, nas areias, é impossível. A palhada é chave número 1 para ter sucesso. Então essa palhada, essa capim que você plantou para gerar palhada depois, é um alimento grátis que você transforma em carne, proteínas valiosas e que já vão para o frigorífico aí essa semana. Seu Carlos, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui na fazenda. Obrigado. Então fica a dica aí para você, produtor, também pense nisso, a criação sustentável. E a gente continuou o nosso bate-papo com o diretor do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, falando aqui, a gente está aqui num debate, gente. Nós estamos falando sobre emissões da pecuária brasileira, tida como vilã, muitas vezes, de emissão de gases do efeito estufa. Esse ano de 2020 vai ter outra COP, vai ser a COP 26, onde os países que assinaram o Acordo de Paris vão lá prestar contas. O que você conseguiu fazer para diminuir as suas emissões? E a gente está falando a respeito de como que os recursos alocados, você falou em 123 bilhões de em reais, 10 anos. 10 anos, 12 bilhões por ano. Como isso pode se transformar em política pública que faça diferente? Exatamente. Que não seja só um plano safra, mas que seja um plano ABC, era aí que a gente parou. É o plano ou seja, o plano safra no Brasil, o futuro dele, para que a gente possa dizer e afirmar e encher o peito com orgulho que a gente tem uma agricultura e uma pecuária que é realmente sustentável e essa produção de baixo carbono é aquela que se tornará majoritária no Brasil, ela precisa enfrentar essa discussão. Ou seja, o recurso público existe, nós não temos problema de falta de terra. O Brasil já tem áreas abertas que são suficientes para continuar expandindo a produção sem que seja necessário a gente fazer novas conversões. Esse é um outro ponto que eu quero bater. O ponto aí jurídico de como é que a gente enfrenta a questão de quem tem uma área que já comprou e tem o direito pela legislação ou a expectativa de direito de vir a convertê-la, a gente pode resolver com instrumentos econômicos, como se faz em outros países. O que se faz em outros países? Desmatamento evitado. Eu quero que você não desmate, que você não exerça esse direito. Eu vou lá e pergunto o seguinte, ao invés de você, neste caso aqui concreto, ser um produtor de comida ou de carne de corte, você não quer produzir água? É uma produção altamente necessária e suficiente. Então a gente entra num debate econômico. Pode ou não? Eu vou te interromper porque eu fico angustiada, não, gente. Por favor. O debate aqui é para a gente pensar como é que a gente cria as condições para que a gente torne o país
ao mesmo tempo competitivo e sustentável. Esse é o nosso desafio. Excelente, acho o objetivo nobre, mas vamos para o ponto de vista prático. Eu compro uma área lá no Pará, sim, onde eu tenho direito de desmatar, eu já tenho direito de desmatar muito pouco, é 20%. Eu vou cuidar de 100%, mas eu posso desmatar 20%. Aí, nessa área, eu não tenho nascente, eu não tenho rio. Sim. De que forma eu vou ter um ganho e o desmatamento evitado? Eu questiono pelo seguinte, porque a floresta no seu ápice já não capta mais carbono, ela vai deixar de emitir nos 20%, mas eu poderia fazer um sistema em que houvesse uma captação pelo pasto, que a floresta já não faz mais. Entra essa discussão na conta? Vou dar um exemplo. Esse produtor, ele pode virar um produtor de floresta. Floresta é um produto. Inclusive, a área florestal agora está no Ministério da Agricultura. Graças a Deus. Em função exatamente desse reconhecimento de que é uma atividade econômica. E o Brasil precisa reconhecer que o potencial é produzir madeira. Exato. A gente tem um déficit, aliás, uma meta de 12 milhões de hectares de florestas para recuperar. Isto era a Receita, o Instituto Escolhas fez um estudo sobre isso, ou seja, o valor para recuperar isso é 52 bilhões de reais, mas gera 213 mil empregos, 23 bilhões de receita, 6 bilhões de imposto, e a gente tem 28 bilhões para capturar ou captar do ponto de vista dessa diferença entre a receita e aquilo que falta para a gente fechar essa conta. Isso levando em conta que o país não tem uma estrutura de fomento para a recuperação de florestas tropicais. A gente tem para as exóticas. O uso dessa madeira, porque se a gente pensar que a madeira é o carbono estocado, e se nós fizermos projetos de construção de casa popular de madeira, por exemplo, que tem conforto térmico, que tem conforto acústico... Uma fronteira absolutamente nova. Agora se fala da madeira engenheirada. O que é isso, Samantha? É aquela madeira que vai substituir o ferro e o cimento como o sistema estrutural da construção civil. Imagina o impacto que causa positivo no meio ambiente, você diminuir mineração, exatamente, você diminuir todo tipo de... E fazer todo esse processo de recuperação de áreas que o Brasil ficaria bem, porque ele cumpriria a meta que ele prometeu, que são 12 milhões de hectares. 12 milhões de hectares, para a gente ter uma ideia, é o tamanho da Inglaterra, a ilha inteira recuperada de floresta. É um investimento muito significativo. Então, essa é a nossa meta. Mas a gente pode fazer isso num jogo de ganha-ganha. Ao mesmo tempo que o produtor passa a ser o quê? Um vendedor de madeira, ele tem uma receita econômica, o Brasil cumpre a sua meta, e essa discussão de como fica esse direito se resolve exatamente pela utilização econômica para a sustentabilidade. Não, que seria ideal. Quem poderia pagar essa conta? Essa conta é o país que precisa, porque isso é uma atividade econômica, isso não é um mero subsídio. Nós estamos falando de uma atividade de venda de madeira. Quando a gente precisa comprar o batente da porta, o caibro do telhado, né, a madeira que vai ser utilizada para a fabricação dos móveis, de onde vem essa madeira? A gente tem hoje um problema que os dados indicam que, infelizmente, pelo menos 80% da madeira que circula no mercado brasileiro não vem de origem legal, não tem certificação para dizer que ela atendeu a boas práticas ambientais, inclusive do manejo. Portanto, nós temos uma avenida imensa para percorrer em termos de sustentabilidade, gerando ganhos econômicos e com respeito a esses espaços que precisam ser devidamente recuperados do ponto de vista da utilização econômica e, ao mesmo tempo, preservados do ponto de vista da questão ambiental. Dá para fazer o giro. Dá para fazer o giro, exatamente. Não é um problema, eles podem ser perfeitamente. Foi, inclusive, esse estudo que nós fizemos sobre a questão da bioeconomia, mostrando que você tem como gerar atividades econômicas que vão gerar só para o estado do Amazonas 212 mil empregos diretos. Portanto, a gente está, digamos assim, nos apegando às questões erradas e deixando de fazer um investimento naquilo que é fundamental para pacificar certas discussões que já deveriam ter sido superadas no Brasil. Olha, isso tudo, gente, é uma discussão muito complexa. Primeiro porque nós temos proporções continentais imensas, no Brasil. Né? E depois, porque também eu quero falar um pouquinho com você depois no próximo bloco a respeito do espaço, porque você citou aí rapidamente que o que a gente tem de área aberta no Brasil, a gente já conseguiria ter a nossa produção e podia evitar o desmatamento lá em cima, mas a gente precisa ter uma política pública decente para isso. Claro. Né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, porque a gente vai para mais um intervalinho e na volta continua aqui a conversa com o Sérgio Leitão. Até já.
E a Ação Sustentável está de volta, recebendo aqui o Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas, que está me trazendo alguns números aqui que o Instituto levantou. A gente está numa discussão ferrenha, porque é intrigante o fato do Brasil ter tanto potencial madeireiro, de desmatamento evitado e de ter tanta área e aplicar esse recurso num plano que provavelmente está fazendo a mesma coisa. Eu sou muito fã da ministra Tereza Cristina, acho que ela tem feito um trabalho sensacional, mas nesse lado de fazermos uma agricultura diferente, pensando nessa ponta de emissão de gás do efeito estufa, nós temos o Plano ABC, que é sim um preparo do Brasil para as mudanças climáticas, mas na sua opinião ainda é tímido, poderia melhorar muito. Porque ele deveria, digamos assim, a gente, na provocação que eu fiz, o plano ABC, ele tem que ser majoritário. Ele não pode ser uma parcela pequena do restante, ele tem que ser o contrário. Deveria ser exatamente o contrário. E aí nós temos uma questão que é para a gente pensar. O que os nossos dados nesse estudo apresentaram, né, do pasto ao prato? Do pasto ao prato. Que a pecuária no Brasil tem, dos 100% de impostos que ela arrecada, 80% é em razão direta do subsídio. Ou seja, no ano de 2017, ela recebeu 12 bilhões de subsídios e arrecadou 15. O que isso significa? Que tem ainda uma parcela muito significativa de produtores que não são eficientes do ponto de vista econômico. Uma parte claro que senão a gente não seria o maior produtor mundial de carne, não seria o maior exportador. É lógico que a gente é eficiente, mas tem muita gente no meio que não é. Então, o que a gente deveria perguntar? Será que o dinheiro público não está financiando um produtor que, por não ter um grau de eficiência, só está operando porque recebe esse subsídio do governo federal e dos governos estaduais? Porque esse estudo pegou o volume de recursos federais e também os impostos que são descontados pelos estados brasileiros que incentivam a cadeia da carne. Então, a primeira pergunta, e aí com isso a gente poderia ir verificando como a gente tecnifica, como a gente dá a essa produção, né, um alto grau de sustentabilidade exatamente naquilo que é fundamental para que a gente lá fora, em função inclusive do trabalho que a ministra Tereza Cristina tem feito, de dizer para o mundo, agora ainda mais em função do acordo que o Brasil assinou com a União Europeia no âmbito do Mercosul, de que a nossa produção ela é sustentável e consegue competir em condição de igualdade com os Estados Unidos, com a Austrália, com a Argentina, com a Irlanda, que são os grandes competidores internacionais nesse mercado com o Brasil. Se nós tivéssemos essa visão, na sua opinião, o mercado não iria sofrer um pouco? Essa visão de sustentabilidade e de agricultura de baixo carbono e de tecnificação, por termos a maioria de pequenos produtores, por termos uma dificuldade de acesso em locais absolutamente difíceis de logística, remotos, você acha possível fazer isso? Porque hoje a nossa média de boi por hectare é 1,5 cabeça. A gente conseguiria colocar 3. E aí só aí, falando da área aberta que já existe, a gente ia explodir. Não ia ter gente no mundo para comer a carne brasileira. Não é meio utópico a gente pensar nisso, tendo o perfil de produtor que a gente tem? Eu acredito que não, porque se a gente verificar, por que o Brasil deu ganhos, obteve saltos de produtividade a partir da criação da Embrapa, daquela ideia de mandar mais de 2.000 técnicos estudarem fora do Brasil, foi exatamente para permitir que essa produção brasileira, tanto na pecuária como na parte propriamente dita da agricultura tropical, a agropecuária se tecnificasse. Se a gente verifica o que aconteceu a partir dos anos 80, em função das crises econômicas, da diminuição, né, de um volume muito grande de recursos que foi feito naquele momento em função do estrangulamento fiscal que o país passou, a gente foi verificando que já foi tendo um processo, digamos assim, de ordenamento destes produtores que ficaram, digamos assim, capazes de produzir em função, inclusive, das novas exigências. Então, este processo de aperfeiçoamento da produção brasileira passou exatamente por uma, digamos assim, seleção daqueles que estariam mais aptos do ponto de vista da competitividade da produção para se manterem ativos no mercado. O que a gente tem que se perguntar é se faz sentido para o recurso público manter um produtor ineficiente que gera uma alta pegada ambiental e que vai gerar os questionamentos
que aqueles produtores que são, digamos assim, corretos do ponto de vista ambiental e das técnicas e da eficiência econômica acabam sofrendo. Ou seja, neste caso a gente teria aqui um problema bíblico. O justo está pagando pelo pecador. Então é isso que a gente precisa discutir. Não significa abandonar este homem do campo, não significa deixá-lo à margem de qualquer proteção, mas aí a pergunta que a gente faz é quais são as outras políticas que a gente precisa fazer para que aquela pessoa que está produzindo de maneira ineficaz possa ter uma outra atividade, um outro espaço de atuação. E uma outra visão também desse tipo de produção. Uma outra visão, porque essa discussão, ela vem ocorrendo no Brasil, você vê o ministro Roberto Rodrigues falando de quantos produtores acabaram saindo em função, inclusive, das novas exigências. E esta discussão, ela não se faz só para a pecuária, porque toda a parte de tecnificação está vindo fortemente cobrar do produtor brasileiro uma resposta. Como é que a gente vai acompanhar? Eu tenho visto o ministro Roberto Rodrigues dizer o seguinte, não é mais um engenheiro agrônomo, quem cuida da agricultura hoje nos Estados Unidos é um engenheiro da NASA, porque ela está altamente tecnificada. O que é que o Brasil está fazendo para acompanhar isso? E isso está tá criando um degrau gigantesco aqui no Brasil, entre aquele que se tecnifica muito e aquele que não se tecnifica nada. Independente da ação do Estado, não. O que a gente está propondo não é um debate para não levar isto em consideração, mas é como é que a gente usa o recurso público que já existe, que está sendo concedido, não para proteger o ineficiente, mas para tornar o eficiente mais eficiente economicamente e do ponto de vista da sustentabilidade. Isso que eu queria perguntar. Nesses estudos que vocês promoveram, você me disse dois, do pasto ao prato e esse segundo que era bioeconomia. A bioeconomia. Você tem mais aí que eu não vi todos. Tem esse aqui que é uma discussão que a gente fez exatamente. A gente precisa ainda desmatar? Porque essa é uma pergunta irrelevante. Qual o impacto do desmatamento no Brasil? A gente mostrou aqui exatamente isso que você colocou, Samantha, que nós já temos as áreas abertas que garantiriam, com um pequeno incremento da produtividade, que a gente mantivesse essa pegada forte de produção que tornou o Brasil líder na produção de várias cadeias importantes, como é o caso da soja, como é o caso da carne, como é o caso do suco de laranja. Então a gente está dizendo o seguinte, por que desmatamento é um problema ainda hoje? Por que a gente está discutindo desmatamento? A gente está discutindo desmatamento, eu te respondo, porque embora tenhamos área suficiente para continuar no nosso pique de produção, e eu acho até que com a tecnificação nós poderíamos aumentar a produtividade, aquele pessoal que ainda tem direito de desmatar não tem pagamento por serviço ambiental, Exato. Então, não tem alternativa econômica de sobrevivência. Concordo com você. Então a discussão não é desmatamento, é como é que a gente gera um conjunto de novas atividades que permitam ainda a quem precisa do desmatamento dele não mais precisar. Esse é o debate que a gente precisa fazer. Era essa pergunta que eu ia te fazer, que você está me mostrando aí os seus estudos, e a pergunta que eu tinha era exatamente essa, que eu acho que vai ficar para o próximo bloco, a gente vai começar ela aqui, mas nós vamos para o último bloco daqui a pouco, no seguinte sentido, eu tenho terra suficiente para plantar e continuar sendo o maior exportador de carne, maior exportador de soja, grande, competitivo em todos os produtos que temos, mas eu não tenho uma política de desmatamento zero porque eu não tenho alternativa econômica. O Instituto faz essa análise e coleta de números ou ela também faz sugestão de política pública? Perfeito. Nós fazemos sugestões de políticas públicas, é tanto que nesse estudo do pasto ao prato, a gente roteirizou um conjunto de perguntas, listou perguntas que são úteis para iluminar o debate, né, com base nos dados que nós geramos sobre essa discussão da pecuária. Como é que a gente utiliza o crédito exatamente para induzir essas boas práticas? Eu vou querer saber desse estudo. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que fazer a discussão, porque nós temos três coisas fundamentais. Nós temos terra, nós temos floresta e nós temos dinheiro público. Qual é o problema que a gente tem para resolver, então? A gente vai ver no próximo bloco. Qual é o problema que a gente tem para resolver? A gente vai para mais um intervalo, não saia daí. Coisa tá quente aqui, hein, gente? Fica aí. Até já já. Estamos de volta aqui discutindo desmatamento, pecuária, tecnificação, enfim, gases do efeito estufa no Ação Sustentável, recebendo hoje o diretor do Instituto Escolha, Sérgio Leitão. Sérgio, eu tô te encurralando aqui, hein? Por favor. Mas eu tô achando que a coisa está indo bem. A última pergunta que eu te fiz foi se o Instituto só faz análise de números, traz essa clareza de quanto produzimos, quanto emitimos e qual é o impacto disso, ou faz sugestão de políticas públicas, e você me disse que também faz sugestão de políticas públicas, e você acabou com uma análise, né, de que temos três coisas principais.
Terra, floresta e dinheiro. Floresta e dinheiro. O crédito está aí 123 bilhões de reais em 10 anos. O que falta? Falta o entendimento, né, de que a solução dos problemas que opõem a questão ambiental, a questão econômica ou a questão do desenvolvimento podem ser superadas a partir da compreensão de que o investimento dos recursos públicos podem criar condicionalidades ou incentivos positivos para quem queira produzir. Então, acho que o que está faltando... É mudar um pouquinho o foco do investimento desse dinheiro. Ou seja, a gente precisa, digamos assim, estabelecer condicionalidades para que esse acesso aos recursos públicos passe por bons compromissos de boas práticas ambientais. Se a gente fizer isso, a gente resolve aquilo que fica ainda sendo uma espécie de gosto amargo nesse debate. Por que a produção brasileira está sendo cobrada lá fora exatamente em função, digamos assim, desses dados negativos em relação à questão do desmatamento? Porque aí tem uma questão que a gente precisa colocar, Samantha, que muitas vezes a gente diz o seguinte, é um problema de imagem, mas a gente não pode reclamar do espelho. Quando a gente tem um problema de imagem, a gente tem que olhar para si. Mas há uma distorção. Se o espelho for côncavo ou for convexo, eu vou parecer mais gorda, sim, mais baixa, mais magra, mais feia. Mas podemos discutir isso. Mas a questão... Existe uma distorção internacional. Na disputa internacional tem uma questão de interesses. Sem dúvida, comerciais totais. O Brasil tem seus interesses, os competidores brasileiros têm seus interesses. O que a gente tem que estar de bem? A gente tem que fazer a nossa parte. Porque não adianta reclamar do outro lado ter usado os nossos defeitos para eventualmente ganhar vantagem na disputa comercial. Então a gente tem que olhar para nós e perguntar, temos um problema de desmatamento? Temos. Temos um problema ainda de uma pegada alta de carbono em função desse desmatamento? Temos. Mas a gente tem como resolver? Tem. Com os recursos, com a terra, com a tecnologia. Então vamos cuidar da nossa casa, resolver este aspecto e nós vamos para uma disputa onde a gente vai ganhar em função de todas as vantagens comparativas e competitivas que esse Brasil tem. São 3. Nós temos recurso público, nós temos terra, né, e nós temos floresta. E nós temos água. Em abundância. O primeiro então, país em água doce inclusive do mundo. Esse estudo mostrou que do ponto de vista da pegada hídrica, a pegada hídrica da pecuária brasileira é positivo. Por quê? Porque o boi brasileiro é um boi que vive no pasto, ele bebe água da chuva. Então, este é um dado altamente positivo, ou seja, a gente mostrou também aspectos que são relevantes do ponto de vista de aspectos positivos. Então, vamos aproveitar isto e vamos cuidar de nós mesmos, resolvermos nossos próprios problemas. Esse é um problema brasileiro que a gente consegue resolver com tecnologia, com recurso e com floresta e com a água que esse país tem e que Deus nos deu. Amém, ainda bem que Ele nos deu. Essa coisa da água, vou pegar um ganchozinho aqui, porque a gente... Passeando nas redes sociais, a gente sempre vê aquilo que para produzir 1 quilo de carne, você usa lá, alguns dizem 60, alguns dizem 100 litros de água. E aí, a impressão que me dá, e que é uma coisa que a gente precisa começar a desmentir, viu, pessoal, é o seguinte, a terra não tem ralo, existe um ciclo hidrológico que você usa aquela água para produzir a carne, e ela vai de novo para o meio ambiente, ela participa de um ciclo e volta, não some, né? não desaparece a água. Nesse ponto, a nossa pegada hídrica é menor, por conta de não termos aí a grande maioria de confinamento. Exatamente. E do ponto de vista de nós hoje utilizarmos técnicas de conservação de água no Brasil. Eu acho que essas vantagens existem. Nós temos as áreas de preservação permanente que são verdadeiros... tesouros para guardar recurso hídrico. Cada rio do Brasil tem áreas de preservação permanente, mata ciliar, que evitam o assoreamento do rio, o carreamento de solo lá para dentro, o desmoronamento da margem, enfim, a contaminação por algum tipo de fluxo de fauna. Então, a hora que você começa a fazer essa conta, você tem vantagens competitivas lá fora e a gente não sabe usar. Pergunta que vem daí. Se nós utilizarmos isso tudo, a floresta, a água, a área, evitar o desmatamento, o crédito, você acha que o Brasil vai conseguir vender isso lá fora? Você acha que isso é palatável, uma mudança tão drástica de forma de produção para o mundo aceitar? Eu entendo... Existe alguém que está fazendo isso, Sérgio? Não, eu acho que esses são os grandes ativos que a gente precisa capitalizar. E a gente capitaliza mal, porque quando a gente vai para fora... Ao invés da gente fazer a separação da boa produção daquela que é ineficiente, a gente empacota tudo
num volume Isso só. eu concordo e plenamente. fica parecendo que a gente o justo está pagando pelo pecador. Sim. Então, sempre a nossa defesa externa não faz essa separação. E a gente precisa fazer, porque não faz sentido a gente não reconhecer que existem produtores ineficientes e que a questão do desmatamento ainda é um problema muito sério, como a gente mostrou nesse estudo, no caso da Amazônia Legal e no caso do Matopiba. Se a gente olhar para o restante do país, a gente tem médias comparáveis às médias mundiais. Então, se o desmatamento é uma questão que a gente pode resolver, se a produção não precisa do desmatamento para ganhar todo esse impacto de produtividade que ganhou, a gente precisa fazer esta separação. Porque na hora que separa, inclusive, aquele que já está na conta de produção sustentável vai ficar mais sustentável ainda, porque o cara que faz bem. Exatamente. E aí a gente vai conseguir corrigir o que está fazendo errado. Exatamente. E a partir disso, com o avanço das discussões nas conferências internacionais do clima, que ficaram nos últimos anos travadas exatamente em função de um conjunto de dúvidas sobre os instrumentos econômicos, sobre o como montante, comercializar como esse comercializar, carbono. isto vai permitir que pouco a pouco esses ativos ambientais possam ser também rentabilizados. Agora, o Brasil precisa tomar isto como uma questão que ele leva a sério para dizer o seguinte: eu tenho uma produção, o desmatamento caiu, hoje ele não é mais necessário fazer. Essa produção da pecuária brasileira se faz hoje com respeito às mais rígidas normas ambientais. A partir disso, a gente assume a condição de ter uma legitimidade para reivindicar esse debate dos instrumentos econômicos, não só no plano interno, mas no plano internacional. Mas para isso tem um dever de casa que a gente ainda está devendo. Que precisa fazer. Eu tenho tudo isso aqui de bom, mas eu tenho um pedaço ruim e vocês vão me ajudar a resolver, porque isso é uma preocupação mundial. Do ponto de vista desses estudos e dessas conclusões, vocês já tomaram alguma providência em relação a governos, em relação a produtores? Existe alguma iniciativa de levar essa informação? Ou vocês só publicam e não tem Primeiro a gente faz estudos onde a gente chama todas as partes interessadas. Esse estudo do Pasto ao Prato, nós fizemos no final do ano de 2019 um debate juntando a Associação dos Criadores do país, as empresas, grandes empresas frigoríficas, para dizer o seguinte: temos esse estudo, estamos com essa metodologia, o que é que vocês acham, qual é a sua opinião? Porque a gente permite que as pessoas possam mostrar para a gente se a gente está fazendo bem feito, errado, acertadamente e, inclusive, tendo o direito de manter as críticas se por acaso a gente não mudar determinadas questões que foram colocadas. E várias das opiniões que a gente recebeu nessa discussão orientaram a finalização do trabalho. Então, o que a gente está fazendo agora? Conversando com o Ministério da Economia, estivemos em Brasília entregando o estudo para representantes do Ministério, para que o Ministério conheça, porque é uma metodologia nova que está dando informações que o próprio governo ainda não tem devidamente assim organizada e contabilizada, porque geralmente causa uma surpresa, mas é esse montante todo de recursos. Nós estamos falando só da cadeia da carne, não é o restante, não é a agricultura, não está, por exemplo, só de gado de corte. E só de gado de corte, Sim. não estamos olhando aí nem a pecuária de leite, né? Então a gente está fazendo exatamente essa interlocução para fazer o debate a partir destes números, né, e do que eles possibilitam de análise. O que é que a gente faz para que a pecuária no Brasil e a nossa agropecuária possa, digamos assim, pensar esta provocação que o estudo traz? O que é que a gente faz para que o nome futuro do Plano ABC, do Plano Safra, seja o plano da agricultura de baixo carbono? Esse é o desafio. Com isso, o Brasil resolve duas questões. Ele garante a produção mundial e garante o selo de sustentabilidade aos nossos produtos. É isso que a gente quer. Exatamente. Sérgio, muito obrigada. Foi interessante aqui, porque, gente, eu fui apertando ele foi indo e aí ele foi me apertando também. A gente conseguiu chegar num consenso. Acho que é um grande serviço que o Instituto presta ao Brasil. Muito obrigada pela presença aqui no Ação Sustentável para a gente ajudar a divulgar o trabalho. Obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigada. Gente, o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar lá na nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br, ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.